O fármaco cetamina é um indutor anestésico, sendo indicado principalmente na indução ou manutenção de anestesia, em especial em intervenções diagnósticas e cirúrgicas que não necessitem de relaxamento muscular. Os medicamentos clortamina, ketamin e ketalar, todos como soluções injetáveis, foram os medicamentos encontrados pelo grupo. Apesar de ter atuação como anestésico nos últimos anos, esse fármaco também passou a ser indicado em casos de depressão e de ideação suicida. Isso ocorre porque a ketamina é um antagonista não competitivo de receptores NMDA, que impede as ações do glutamato sobre os NMDAR, sendo reconhecido pela sua capacidade anestésica. A cetamina também tem se mostrado muito eficaz no tratamento de depressão unipolar ou bipolar, auxiliando também na eliminação de ideação suicida. Quando a resposta aos tratamentos convencionais de depressão não são satisfatórios ou quando há intolerância de algum tipo de intolerância aos tratamentos convencionais da depressão. O uso de cetamina é indicado e mostra resultados positivos em aproximadamente 70 a 75% dos tratamentos da depressão grave, quando o sujeito se vê em um estado apático, letárgico e de ideação suicida. Isso deve ao fato de que os receptores NMDA têm um papel fundamental em doenças mentais como ansiedade e depressão, fazendo com que a cetamina seja destacada como potencial fármaco antidepressivo. A ação da cetamina no organismo difere das relações dos fármacos convencionais para o tratamento de depressão. Enquanto os antidepressivos normalmente atuam diretamente no sistema nervoso, a cetamina atua diretamente nos receptores de glutamato no cérebro, além de auxiliar e reparar e reconstruir os circuitos cerebrais. O fármaco aumenta o número de sinapses. Como benefício da cetamina no tratamento de depressão resistente, os pacientes que se enquadram a esse cenário, em sua maioria, têm as áreas cerebrais responsáveis pela aprendizagem, equilíbrio emocional e capacidade de memorizar extremamente danificadas. É aí que a qualidade de aumentar o número de sinapses de cetamina entra em cena. Ela pode melhorar significativamente o quadro clínico desses pacientes que estavam com mau contato nessas áreas de ligação cerebral. Normalmente, a resposta em uso do fármaco é rápida, com intervalo de horas, mas é recomendado aos pacientes sessões com 8 a 12 infusões semanais. Vou falar um pouquinho do uso da cetamina para o tratamento de depressão. Ela é normalmente indicada nos casos em que o paciente ele não tem resultado ou é resistente aos tipos de tratamento com antidepressivos convencionais ou tratamentos convencionais. E aí esse procedimento ele consiste em uma aplicação endovenosa do fármaco em doses subanestésicas. Então tem que ter também sempre uma orientação do psiquiatra, ele tem que ser manipulado e realizado em um ambiente com monitorização hospitalar, tá? Ele não é feito na casa do paciente pelo paciente. Os resultados eles normalmente aparecem evidentes assim logo após o primeiro uso, a primeira aplicação, mas pode ser que seja indicada aplicações subsequentes também para ter uma melhora aí no tratamento. O fármaco ele tem um ponto positivo, porque ao contrário de outros anestésicos, ele não provoca insuficiência respiratória e ele deixa o tônus muscular quase intacto. Então, esses pontos negativos de um anestésico ele não apresenta com facilidade. Mas mesmo assim é preciso fazer uma avaliação clínica antes, porque existem algumas contraindicações, mas quando o uso é em doses anestésicas, né, não nas doses menores para o tratamento de depressão, mas aí tem que ver se a pessoa ela possui algum problema cardiológico grave ou instável, se ela possui hipertireoidismo não tratado, se ela faz uso de drogas regulares, algumas drogas como cocaína, e se ela tem sintomas psicóticos graves. Segundo a Bola, o medicamento ele tem uma incompatibilidade química com barbitúricos e dextrocetamina, e ela também tem uma ação aí junto com o diazepam. Então, se for manipular o fármaco junto com esses medicamentos, não pode ser manipulado na mesma seringa ou no mesmo frasco de infusão. Eles precisam ser manipulados distintamente. Em relação aos efeitos colaterais e as reações adversas, isso também é mais comum em quadros em que o uso não é em doses pequenas, como no tratamento de depressão. Mas pode ocorrer aí uma elevação da pressão arterial, elevação dos batimentos cardíacos, pode ocorrer também uma elevação da pressão intraocular e dentre outros efeitos colaterais aí que a gente consegue ver. A cetamina ela tem uma disponibilidade de 93% e apresenta uma meia-vida plasmática de 186 minutos. Falando agora de uma parte mais técnica, assim, ela tem um grande volume de distribuição, por ela ser altamente lipossolúvel
e quando está na parte do metabolismo, né, da realização do metabolismo, ela se transforma na chamada norcetamina. E a norcetamina, ela é hidrossolúvel. Então, o fármaco ele é excretado pela urina. E essa excreção, ela pode durar e tem uma meia-vida aí de praticamente 2 a 3 horas. Então, é uma eliminação curta. Apesar desse fármaco poder ser administrado através de via venosa, muscular, oral, retal, nasal, normalmente ela é feita através da muscular e da venosa. E aí a gente pode ter também, falando agora de um tratamento a longo prazo, né? Os referências que a gente pegou aqui não encontraram em seus estudos evidências de abuso vinculado ao uso de uma dose única de cetamina, e também não encontraram dados sobre sensibilização em pessoas que tiveram exposições múltiplas. Então, a cetamina, quando ela é administrada sob essas condições aí de acompanhamento psiquiátrico e em local adequado, né, ela pode apresentar ser um medicamento muito seguro para o tratamento de depressão e para o uso também aí como um anestésico. Segundo um estudo, uma publicação super recente na Revista Brasileira de Psiquiatria, que saiu esse mês, inclusive, não há nenhum outro antagonista de NMDAR testado que mostrou os mesmos efeitos antidepressivos rápidos, robustos, do que a cetamina. E as clínicas de cetamina, que geralmente administram a cetamina racêmica por via intravenosa, elas proliferaram no mundo inteiro, o que, como um todo, fez com que o campo recomendasse a cautela quanto à necessidade de mais pesquisas, e várias reuniões foram realizadas para compartilhar a experiência clínica e para padronizar o uso da cetamina, visto que ela tem o risco de dependência e de abuso e possui efeitos colaterais clínicos. Essas questões elas continuam sendo uma preocupação, apesar das estratégias de avaliação e mitigação de risco, especialmente com o uso da cetamina a longo prazo. Assim, embora muitas questões de segurança possam ser tratadas, o efeito colateral da cetamina, a segurança e o perfil de dependência sugere que estudos maiores, principalmente quanto ao uso a longo prazo, sejam efetuados. Eles são necessários para caracterizar melhor as limitações associadas à cetamina e aos tratamentos relacionados à cetamina. Essas pesquisas elas estão em andamento para examinar essas preocupações e para separá-las do perfil de eficácia da cetamina.